querido Deus, estamos diante da Tua presença, ó Pai, te louvando, agradecendo, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos deu essa semana e pedindo que no começo dessa semana, neste domingo que nós dedicamos ao Senhor, que as Tuas bênçãos sejam derramadas como chuva, Senhor, que nunca nos falte nada, que o Senhor nos proteja, nos dê a paz e a segurança que precisamos, Senhor. E em nome de Jesus que dedicamos os nossos primeiros momentos dessa semana, Senhor, a Ti, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Eu louvarei.
homem que dedicou toda a sua vida para levar esse evangelho, para alcançar todo o mundo. E graças aos esforços desse homem e a bênção de Deus, essa mensagem pode chegar a mim e pode chegar a você. Em nome de Jesus, nós iremos aprender um pouco mais sobre a vida desse homem e glorificar a Deus e não essa pessoa, a Deus. Santo é o nome do Senhor, que usa os seus para fazer as suas vontades, as vontades de Deus que são eternas. Amém? Por amor
rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no som dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como espera me cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, onde podemos louvar a Deus e conhecer um pouco mais da sua palavra, né? E hoje fui desafiado mais uma vez pelo pastor a estar aqui na frente ministrando a palavra. Nessa noite nós vamos fazer um breve estudo, um apanhado geral da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem muito duro no seu trato, um homem incisivo, mas pela graça de Deus foi remido. Depois de remido, ele continuou um pouco duro até o final da sua vida, quando Deus amoleceu o coração dele um pouco. Mas foi um homem extremamente abençoado e abençoador por causa de seus escritos. Ele escreveu a maior parte das cartas, dos livros que estão presentes no Novo Testamento. Então a doutrina e a teologia paulina é uma teologia essencial para todo cristão. Abrindo ali no capítulo 9 de Atos, nós temos o relato da conversão de Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos
para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e dos relatos da Tua vinda, Senhor, e da vida daqueles Teus discípulos, daqueles homens que sacrificaram tudo para Te servir, Senhor, para que a Tua mensagem pudesse chegar até nós. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por essa oportunidade de estar aqui na frente, Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor. Que seja ouvida a Tua voz e não a minha, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Alguns podem estar se perguntando: mas é Paulo ou é Saulo? Na verdade, ele usa esses dois nomes, né? É uma tradução do nome. Como o Mateus, se for nos Estados Unidos, para o americano, né? Para o norte-americano, vai ser muito mais comum para ele ouvir Matthew. Com essa pronúncia aqui boa, ele vai saber que eu sou brasileiro, né? Mas o Matthew, ele vai saber que se trata do Mateus, o John, o João, o Ismael. Na Arábia vai ser mais fácil, Ismael ou Ismael, né? Então, trata-se da versão hebraica do nome de Paulo, né? Saulo, o mesmo nome de Saul, o primeiro rei de Israel, e Paulus, que é a versão latina do nome desse mesmo personagem, Saulo de Tarso. Nasceu da cidade de Tarso, que era uma provinciazinha ali perto de Chipre. Chipre não, perto da Sicília, tá bom? Então, praticamente um italiano, como nós gostamos de fazer, né? Benjamita, pertencente à tribo de Benjamim. Ele era judeu de nascença e da tribo de Benjamim. Israel dividida em 12 tribos, né? Uma delas, Benjamim, fazia parte do Reino do Sul, mas isso nós podemos puxar outros estudos para falar um pouco mais sobre as tribos. Ele, nascido nessa província da Sicília, mas ele cresceu em Jerusalém. Crescendo em Jerusalém e na sua vida, e cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era um grande sábio, fariseu, do povo judeu, e Jerusalém era o centro do culto de Israel, e ele teve a oportunidade de estudar com o maior teólogo, o maior estudioso, filósofo, conhecedor da lei da sua época, Gamaliel, este homem que aparece mais algumas vezes na Bíblia, dando algumas opiniões, mas isso nos indica que Paulo foi um homem bastante estudado e competente. Ele foi um homem que tinha 3 passaportes, né? Ele tinha cidadania e nascimento judaica. Ele tinha proficiência, ele sabia se comunicar no idioma grego, devido à cultura helênica de seu tempo. Lembrem os irmãos que o Felipe da Macedônia e seu filho Alexandre Magno conquistou todo mundo conhecido, inclusive Israel, que estava ali no meio, né? Israel sempre está no meio de grandes conflitos. Tem um motivo geopolítico para isso, mas não vem ao caso. Mas Israel está sempre nesses confrontos e é sempre, muitas vezes, vítima de domínios estrangeiros devido à sua boa localização. E Paulo também era cidadão romano.
nós temos, nós sabemos que ele era filho de um romano, por isso ele tinha direito à cidadania romana. Então ele tinha cultura judaica, cultura helênica ou grega e a cultura romana em sua mente, no seu nascimento, e foi um homem muito inteligente. Aprendeu do melhor, viveu do melhor, era membro, né? Não vou chamar de membro ilustre do Sinédrio, mas era ilustre saber que um jovem daquele de 30 anos, talvez não devesse nem ter 30 anos, participava do Sinédrio. O Sinédrio é um conselho muito parecido para nós aqui como o Senado. São homens responsáveis por tomar decisões acerca do povo ali, acerca das leis, no caso de Israel, que é um país onde a vida pública e a vida religiosa são a mesma coisa. Então, uma coisa está ligada à outra, intimamente ligada à outra. Então, fazer parte do Sinédrio era uma posição respeitadíssima em seu tempo. E por isso é de se espantar que um jovem, né, de 30 anos estivesse participando desse Senado, né? A lei no Brasil, por exemplo, não permite senadores abaixo de 35 anos. Você precisa ser mais velho que isso para pertencer ao Senado. E mesma coisa aqui, precisava ter uma boa reputação, precisava ser sábio. E Paulo, ele tinha alguma coisa de especial nele, já em sua condição natural, né? Como homem natural, ele já tinha alguma coisa muito diferente, muito especial, que chamava a atenção dos homens. Em Filipenses, quem puder me acompanhar, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 5, agora eu descobri que eu preciso acompanhar os irmãos. Colossenses e Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses. Por isso que eu não estou achando, eu estou falando Filipenses pensando em Tessalonicenses, mas é Filipenses mesmo, capítulo 3, versículo 5. Onde ele dá relato de si mesmo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça não há na lei, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo então se declara como alguém que viveu, era hebreu de hebreus, judeus, hebreus e judeus aqui, eles têm a mesma conotação. Então nós temos aqui um homem profundamente de cultura judaica, perseguidor da igreja. Voltando lá para Atos 9, ele estava fazendo pedidos de cartas para que ele fosse até Damasco e nem que fosse arrastando homens e mulheres, trouxesse para Jerusalém para serem julgados e mortos, né? Assim como aconteceu com Estevão, um capítulo atrás, né? E Paulo foi esse homem brilhante, criado no meio de judeus, fariseu quer dizer doutor da lei, aquela pessoa que era extremamente estudada na lei do Antigo Testamento, e esse homem teve uma mudança de vida radical, e no capítulo 9 ele respirava ameaças de morte, até que Deus fez com que ele caísse. É muito comum nós pensarmos que Paulo caiu do cavalo, né? Indo para a estrada de Damasco, mas a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia fala que ele caiu no chão.
mas nós podemos fazer suposições de que ele estava num trajeto longo, ele era uma pessoa importante, então andava de cavalos e poderia estar indo a caminho de Damasco por esse meio. Mas a Bíblia não fala nada disso, mas podemos supor. Caindo por terra, no versículo 4, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele teve nesse momento uma experiência fantástica, porque ele viu, ele mesmo com os olhos dele, ele viu Jesus, seu corpo glorificado, e um puxão de orelha dado pelo próprio Senhor ali na frente dele: eu estou de fato perseguindo o Messias, que aquela lei que eu sou doutor e que eu sou entendido, e eu não consigo entender que ele é esse Messias. Ele caiu do cavalo não uma, mas duas vezes, fisicamente e no seu entendimento. Meu Deus, tudo que eu entendia caiu por terra e não vale nada se não for por Jesus. É isso mesmo? E ele ainda precisou de mais alguns dias para chegar a essa conclusão, para digerir essas ideias. Precisou de mais um puxão de orelha do Ananias, que foi quem fez o seu batizado, para que ele pudesse entender essas verdades eternas. Membro do Sinédrio, o homem de 3 culturas, estrada de Damasco. Nessa experiência ele ficou cego, e estando cego, Deus mandou ele para Damasco, né? Paulo, vendo que que ele abria os olhos e não podia ver, eles foram, né, guiando Paulo pela mão, foram eles e seus cúmplices ali, seus homens, o levaram pela mão até Damasco. E ele ficou triste, né, muito triste com a situação, e esteve 3 dias sem ver ou sem beber nada. E então Ananias foi chamado por Deus para comparecer até Paulo, e que pudesse lhe falar algumas coisas, e que pudesse orar por ele, para que ele restaurasse a sua visão. Desse jeito, Paulo se maravilhou, porque ele viu Jesus, ele viu uma cura, ele viu um batismo. Foi exortado: Paulo, por que te demoras em aceitar a Cristo? E nesse momento ocorre a conversão de Paulo. Paulo foi perseguidor da igreja e agora ele estava renunciando às coisas que ele acreditava, ele estava renunciando à integridade dele mesmo, porque ele sabia o que iria acontecer com ele dando esse passo de fé. Surgiria outro Saulo para perseguir o primeiro. Surgiria outra pessoa que lhe apedrejaria, como ele fez com Estevão. Surgiria outra pessoa que faria com que ele sofresse tudo o que os cristãos estavam sofrendo por causa deste homem. E ele renunciou muita coisa: posições de poder, posições de autoridade, posições de status social. Nossa, um membro do Sinédrio. Não mais, agora ele seria perseguido pelo nome de Jesus. Então, Paulo, um novo convertido, ele foi até Jerusalém, onde estava o centro da igreja, né? Os apóstolos, até esse momento, os discípulos de Jesus Cristo, estavam em Jerusalém, reunidos, né? Cerca de 120, já tinham sido dispersos por causa da perseguição ali agora, mas restaram alguns apóstolos em Jerusalém, ou seja, a igreja
mais importante, onde se estabeleceu, na época eles chamavam de uma seita, né? Uma seita chamada O Caminho. Era assim que os cristãos eram conhecidos até este momento. Então, Paulo chegou na igreja do caminho e foi rejeitado. Que beleza, né? O novo convertido, rejeitado pela igreja porque não acreditaram em seu testemunho. E isso é preocupante, porque será que não acontece ainda hoje? Alguém que é muito importante para Deus e nós estamos tocando essa pessoa para fora porque nós não acreditamos nela. Tocamos ela da igreja porque ela não está de acordo com o que eu penso. Não, ele não se veste do jeito que eu quero que ele se vista. Ele não age da forma que... ele fala muito palavrão. Ele gosta de futebol. Não é digno de estar comigo aqui do meu lado, adorando o Senhor. Claro que é digno. A pessoa que realmente foi convertida e transformada pelo Evangelho é uma pessoa que ela precisa de abraço. Nesse momento ela se torna perseguida e ela precisa de apoio. E os apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, que puderam vê-lo face a face, o rejeitaram. Muitas vezes nas nossas leituras nós vemos ali Atos e nós achamos que a história de Paulo aconteceu tudo numa sequência, né? Mas aqui, irmãos, nós ainda estamos no ano 30 aproximadamente, que Jesus foi morto aproximadamente no ano 30. 31 ou 32 que essas coisas aconteceram aqui. Então, a Bíblia nos fala que Paulo, depois que ele foi para Damasco, ele começou a falar sobre a palavra de Deus e as coisas que aconteceram para ele, e ele teve que sair de lá fugido. Ele saiu de lá fugido e a Bíblia nos conta, no final de... Cadê aqui, ó? Capítulo 9, versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e o colocaram num cesto e desceram pela muralha. Eles tiveram que correr com Paulo dentro de um cestinho para colocar ele para fora da cidade, senão iam matar ele, já em Damasco, com medo da perseguição. E assim sendo, Paulo foi para Jerusalém e foi rejeitado pelos apóstolos. E ainda nos fala que Barnabé, um homem que era especial, que era um homem de consolação, um homem que era empático, que via o sofrimento do outro e se compadecia, era um filho de consolação, era aquela pessoa que apaziguava. No versículo 27, Barnabé tomou consigo e levou aos apóstolos e contou-lhes o que vira, como ele vira o Senhor no caminho, e que este falava como em Damasco, pregara ousadamente em nome de Jesus, mas estando com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam lhe tirar a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Que experiência! Ele, novo convertido, transformado, foi até a igreja e a igreja teve que mandá-lo de volta para a casa dele, para a terra natal dele. E lá ele passou 13 anos. Então nós pensamos que a história de Paulo foi corridinha, uma coisa atrás da outra. Ele voltou para casa. E entre indas e vindas, indo para a Arábia, indo para Tarso, indo para outros lugares, ele passou 13 anos. Barnabé o chamou novamente porque precisavam de homens de Deus sinceros,
lá em Antioquia. E Barnabé se lembrou: tem aquele irmão lá, o Paulo, ele vai ser útil para o ministério. Foi até Tarso e o chamou, e ele passou mais ou menos um ano pregando em Antioquia, servindo, sendo membro ativo da igreja de Antioquia. E, passados esses 14 anos, ele voltou para Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém, ele conseguiu falar dos seus feitos, dos seus testemunhos. Ele pôde explicar para os discípulos como foi o processo, todo o processo que ele passou, qual era a mensagem que ele ensinava para os gentios, qual que era a palavra, e os apóstolos se maravilhavam. Mas Paulo é muito conhecido por causa de suas viagens. Nós temos, a princípio, 3 viagens missionárias, que é o mais comum de se dizer. A primeira viagem missionária de Paulo, ele passou por uma região chamada Galácia. Ele passou por várias cidades dessa região da Galácia, e ele passava de cidade em cidade, falando de Deus, pregando as maravilhas de Deus, falando que o evangelho que ele transmitia não era um evangelho que ele tinha recebido de aprender de alguém. O próprio Cristo lhe revelara o que ele tinha que falar e qual que era a sua missão de apóstolo. Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, nós temos esse relato desses 14 anos que ele passou afastado de Jerusalém, né? 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé e também levei a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Esse é o relato bíblico desses do final desse intervalo de 14 anos, onde Paulo expôs a sua mensagem para os apóstolos. Nessa primeira viagem missionária de Paulo, ele passou por Antioquia, ele saiu de Antioquia, né? Foi enviado pela igreja de Antioquia, onde lhes impuseram as mãos e foram escolhidos Paulo e Barnabé para essa missão. Eles foram para Salamina, Pafos, Atália, Perge. Perge é uma cidade legal porque foi lá onde João Marcos, lembra do João Marcos? Ele abandona Paulo no meio da missão. Ele foge com medo das coisas que estavam acontecendo, das retaliações. Logo depois ele passa por uma cidade chamada Antioquia Pisídia, ele passa por Icônio e passa por Listra. Listra é um caso interessante porque lá em Listra eles realizaram, pelo poder de Deus, alguns milagres. Dentre desses milagres, ele curou ele curou um cego ou um coxo. Eu preciso ver aqui, ó, testemunho que eu esqueci de anotar. Mas ele realiza a cura de um coxo em Listra, e em Listra, terra de gregos, terra de cultura pagã, de cultura de
politeísta. Lá eles tinham aquele panteão enorme de deuses, né? E eles criam, o povo de Listra cria que aqueles 2 homens que estavam realizando curas e trazendo mensagens com eloquência imensa, com grande habilidade no falar, eles confundiam aqueles homens com Zeus e com Hermes. Eles falavam, é Júpiter. Júpiter e Zeus são correlacionados, se tratam da mesma divindade, um na cultura grega, outro na cultura romana, e Hermes e Mercúrio, que são também correlatos. Estes homens são Zeus, que é o deus dos deuses da nossa cultura, e Hermes, que é o deus da comunicação, da mensagem, da onde surge a palavra hermenêutica, a interpretação e a comunicação, pertenciam a esses deuses na cultura grega, e eles foram confundidos com esses deuses, e eles, recebendo todo aquele louvor e toda aquela adoração, o que eles fizeram? Eles falaram, não, ei, não me adore, eu sou homem. Eu sou homem como vocês. Quem está realizando esses milagres não sou eu, mas é o Cristo morto, ressuscitado e que está glorificado agora à direita do Pai, que está fazendo esses milagres. Servi a Cristo, sou apenas um mensageiro. E muitas vezes nas igrejas evangélicas do mundo todo, mas aqui no Brasil nós sofremos com isso, homens que são reconhecidos por carregar em si esse poder, ou ter esse dom dentro de si, profetizar, curar, ensinar, e essas pessoas acabam caindo no erro da soberba, engrandecendo-se a si mesmo, achando que são grandes homens de Deus, porque usam um paletó, porque estão na frente da igreja, porque nada disso é saudável para a igreja. A igreja precisa de homens que, mesmo Paulo aqui, com toda a sabedoria, poliglota, sábio, filósofo, doutor da lei, ele falou, eu sou homem como você, sou humano, do mesmo jeito. E ali eles sofreram perseguição por terem rejeitado esse louvor. Que situação! Nessa primeira experiência, de viagem missionária, já foram perseguidos, já foram torturados, e Paulo é apedrejado. Paulo é apedrejado até ser considerado morto. Mas Paulo, por capacitação divina, só pode ser isso, ele passou mal ali, estava quase morto, se recuperou, levantou e continuou a sua jornada, na sua missão, ainda passando de volta ali nas regiões da Galácia, até voltar para Antioquia e testemunhar as coisas que aconteciam com ele, que aconteceram. Mas, com todo esse sacrifício, toda essa postura de Paulo, ele recebeu notícias de que, provavelmente nessa viagem de volta, recebeu a notícia de que os Gálatas estavam rejeitando a mensagem dele e aceitando uma mensagem muito parecida que estava embutida junto com a mensagem de Paulo. Nessa época, a igreja estava passando por uma dificuldade tremenda, onde existia um grupo chamado judaizantes. Os judaizantes, eles são aqueles que pegam os ensinos de Cristo e misturam com a lei do Antigo Testamento.
Ou seja, eles pregavam que não, tudo bem, a graça salva, a graça, isso aí, é por aí mesmo, Jesus que salva, tudo isso. Mas você já é circuncidado? Circuncidado, para quem não sabe, no órgão genital masculino, você tem uma pele onde é cortada e esse sacrifício, né, esse corte, ele é feito de forma que você é reconhecido como judeu por causa desse corte. É a aliança que foi feita lá com Abraão no começo da Bíblia, é contada essa história. E esses judaizantes, eles queriam voltar para aquelas tradições que Jesus havia derrubado, deixado para trás e promulgado um novo testamento, uma nova aliança, como nós lemos lá em Hebreus. E esse movimento judaizante causou muitos problemas para a igreja. Em Atos 15 nós temos uma descrição de um debate, de um concílio que a igreja teve, o concílio de Jerusalém, onde de um lado tinha aqueles que ensinavam que a graça salvava, e outros que falavam que os gentios eles precisam ser judeus antes de se converterem. Eles precisam passar pelo rito da circuncisão. Eles precisam guardar as leis, eles precisam fazer todo o protocolo, todos os procedimentos que os judeus adotavam. E Paulo e Barnabé e outros irmãos também rebatiam falando, não, a graça, Jesus basta, Jesus, somente a graça salva. Nós não precisamos voltar lá para o Antigo Testamento porque nós temos uma esperança maior e melhor. O resultado desse concílio foi o parecer de Tiago, né, irmão de Jesus, que apaziguou a situação naquele momento, falando que, olha, nós não vamos comer alimentos sacrificados aos ídolos, nós vamos seguir aqui algumas práticas judaicas, mas nós não vamos obrigar os gentios a se circuncidar, tá bom? Tá tudo certo? Todo mundo bem? Apazigou. Em outros momentos nós podemos trazer que muitas vezes esse apaziguamento, essa política de boa vizinhança acaba voltando para você na forma de pedrada às vezes. Mas isso nós podemos trazer em outro estudo. Dado esse veredito, essa posição oficial da igreja, voltamos lá para Antioquia e Paulo e Barnabé são mandados para a segunda missão, a segunda viagem missionária. Problema número 1. Paulo e Barnabé brigaram. A Bíblia fala que houve não pequena contenda, né? Então brigaram muito feio. E Barnabé, o nome dele significa apaziguador, filho de consolação, filho daquele. Para esse cara que era conhecido como apaziguador, calmo, tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, ter brigado de forma irreconciliável, é porque a briga foi muito feia. E eles brigaram por causa daquele rapaz que eu mencionei há alguns minutos atrás, o João Marcos. Porque lá em Perge, João Marcos abandonou a missão. E Barnabé queria trazer o João Marcos para embarcar na segunda missão. E Paulo falou, de jeito nenhum, comigo não anda mais. Entrego para... mandou o diabo que o carregue, né? Mas... trazendo um parêntese rápido aqui, João Marcos, ele foi o primeiro evangelista, o primeiro escritor de evangelho da história. Ele foi o responsável por receber, na teologia nós chamamos de fonte Kelly, uma fonte primária, que possivelmente foi Pedro, mas isso são especulações, nós não temos certeza sobre isso. Que através dessa fonte, João Marcos ele escreveu o Evangelho de Marcos, que é um evangelho bem dinâmico, 16 capítulos,
facinho de ler, e ali conta a história de Jesus Cristo e traz não tantos detalhes como outros evangelistas que iriam acrescentar coisas, mas foi o primeiro, foi um homem extremamente importante para a obra porque escreveu um evangelho. Ele não fazia parte do grupo, do corpo apostólico. Depois de Marcos, que João e que Mateus escreveriam as suas cartas, os seus evangelhos. Então, esse homem foi importantíssimo para a história da igreja, e Paulo aqui, nesse momento, ele rejeitou esse homem. Na segunda viagem missionária, eles partiram agora, né, de Jerusalém. Eles partindo de Jerusalém, eles visitaram ali as igrejas que eles haviam levantado ali na região da Galácia, né, aqueles Derbe, Listra, Icônio. Eles foram passando nessas regiões ali, e possivelmente nessa época que foi escrita a carta aos Gálatas, né, denunciando esse problema com os judaizantes. Passando pelas igrejas da Galácia, eles tentaram ir em direção à Ásia e não conseguiram. Eles pegaram outro caminho e vamos para a Ásia. E Deus não permitiu por 2 vezes que eles fossem para a Ásia. E eles estavam recebendo visões e sonhos falando, onde aparecia um homem e falava: vem depressa para a Macedônia e salve-nos. Macedônia é terra gentílica e terra europeia. Nesse momento, Deus estava mandando Paulo e Silas, né? Eu esqueci de falar do Silas. Silas substituiu Barnabé como companheiro de Paulo na segunda viagem missionária, e os dois foram impedidos por Deus para fazer a missão em algumas regiões, e foi impelido pelo Espírito Santo para irem à Macedônia, em terra europeia. Vamos mudar de continente, agora nós vamos pregar e falar das boas novas de Deus lá na Europa. E eles pararam numa cidade chamada Filipos, né? Nós temos a carta aos Filipenses aqui, que sumiu da minha Bíblia agora há pouco, né? Na igreja, e lá em Filipos, acontece uma coisa grandiosa, né? O homem de Deus foi recebido lá com chuva de pedra, de novo. Mais uma vez, eles chegaram no propósito onde Deus havia mandado eles, lá em Filipos, né? E foram açoitados, né? Foram presos, açoitados, amarrados com os pés num tronco, e nesse momento eles começaram a louvar o Senhor, a cantar hinos, a cantar salmos, a cantar e cantar e cantar à meia-noite. E aconteceu um milagre, que foi o milagre em que Deus fez com que aquela prisão tremesse e soltassem todos os encarcerados, né? Todos os presos. E se coloque na situação do carcereiro. Pessoa que estava no turno, né, Mateus? Vou pegar aqui o Mateus, que ele está acostumado a trabalhar em turno, né? Acontece uma catástrofe dessa, abrem-se todas as portas da cadeia no teu turno. Quando eu cheguei, eu estava assim. Quando eu cheguei, já estava assim. Imagina, e o teu pretor, né? O teu chefe ali não é o seu Juan, que é carinhoso com você, é convidado para o casamento, é o centurião romano. Errou é navalha, pá. Se coloque na posição desse carcereiro. No turno dele acontece essa tragédia.
e que todas as portas da cadeia são abertas. Ele já pensou, todo mundo já fugiu, né? Tão longe daqui. Então ele atentou contra a sua própria vida. Ele tentou se matar nesse momento. No capítulo 16, versículo 27, está descrita essa história aqui. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos já tivessem fugido e já estivessem longe, né? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Não era só Paulo e Silas que ficaram ali. Todos os presos, comovidos pela mensagem do Evangelho, pelos louvores e pelo poder grandioso que se manifestava por aqueles dois homens que estavam, naquele momento difícil, açoitados e humilhados e prejudicados, estavam cantando, louvando a Deus, louvando a Jesus Cristo, e todos foram tocados. E agora nós temos mais algumas pessoas para o reino dos céus nesse momento. Uma multidão de presos, que provavelmente se fossem para Jerusalém lá junto com Paulo, seriam rejeitados também. E um suicida, um quase suicida, né? Que voltou os seus olhos para cima e reconheceu que ali havia poder. E o carcereiro também foi convertido para Cristo. Versículo 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, ide em paz. Que experiência! Que aqui é manifesto de forma clara e inequívoca, de forma que ninguém pode negar que isso foi uma ação de Deus, de que isso foi uma ação divina. Tem uma outra história, também em Atos, mas lá no começo, onde Pedro foi para a prisão, foi preso também, porque insistiu em falar da palavra de Deus, foi preso, e a igreja se juntou numa vigília de oração, né? Se juntaram lá, estavam orando: ó Senhor, tome conta de Pedro, Simão, Cefas, são os nomes de Pedro, né? Tome conta do irmão, que o Senhor dê liberdade, faça tua justiça, ó Deus. Dali a pouco, Pedro bate na porta da casa, assim, vem a criada lá, vê: ó, é o Pedro que está aqui fora. Ah, capaz que é, não é? Ele está preso. É estranha essa fé, né? É uma fé que não acredita no pleno poder de Deus para realizar milagres. E esse aqui foi mais um dos vários milagres de Deus para a edificação da sua igreja. E eles passaram essa foi a passagem deles em Filipos. Teve a conversão da Lídia à beira do rio, onde foi implementada a igreja ali também. Agora uma cidade interessantíssima, Bereia, que foi uma cidade onde eles passavam, pregavam o evangelho, tinham ali as suas sinagogas também na cidade de Bereia, e eles faziam uma coisa que muitos crentes hoje em dia não fazem. Eles pegavam a pregação de Paulo e de Silas e eles iam lá na Bíblia e liam para ver se era isso mesmo que eles estavam. Pô, é verdade, é isso mesmo. Poxa, tá aqui mesmo. Crente não faz isso. Agora pagão vai fazer? Graças a Deus que fazem, né?
quando você apresenta a palavra do Senhor, apresenta a palavra de Deus, quando você apresenta, você precisa falar para quem está te ouvindo: não acredite em mim, leia a palavra. Antes de mim, eu estou aqui na posição de preletor, né? Eu estou falando aos irmãos verdades bíblicas. Se vocês forem absorvendo tudo que eu falar e vai aprender a história de maneira equivocada e errada, e eu posso aqui inventar um monte de coisa, inventar que você tem que fazer isso para ser salvo, tem que fazer aquilo outro, julgue. Primeira coisa, pegue a sua Bíblia, pegue as referências, pegue tudo que você puder e estude por si mesmo. Peça orientação para o Espírito Santo para que você possa entender a palavra. Se tiver alguma coisa muito complicada, porque são culturas diferentes, nós devemos nos colocar em culturas diferentes. Aqui nós estamos falando de culturas de 2000 anos atrás, então as coisas aconteciam de forma muito diferente. Nós pensamos que essas viagens aqui aconteceram rápido, né? Qual que era o Uber que eles usavam na época? Não tinha Uber. Era barco e Paulo entrava no barco, o barco afundava. Então era mais difícil ainda. Então nós precisamos colocar todas essas questões também diante do texto que nós estamos estudando, tá? Precisa ter contexto para se aprender da palavra de Deus. E qual será que é o gentílico de Bereia? Bereanos? Deve ser bereanos. Os bereanos, eles ouviam as pregações de Paulo e liam a palavra para ver se conferia tudo aquilo que eles falam. Não, faz sentido, está na palavra mesmo. Eles consultavam as escrituras. Logo após isso, eles passaram em Atenas, e em Atenas, capítulo 17, nós temos um dos mais belos sermões da história da igreja. Eles passam ali por Tessalônica, passam em Bereia e até Atenas, onde eles vão para um lugar chamado Areópago, onde estavam ali várias pessoas influentes, várias pessoas cultas. Atenas, o centro do mundo da intelectualidade, né? E pediram para que Paulo falasse as maravilhas que ele estava anunciando durante as suas missões, durante as suas viagens. E Paulo, ele dá um sermão belíssimo, onde ele percebeu que na cidade toda haviam deuses e esculturas que eram dedicadas aos deuses gregos, e tinha uma lá que chamou a atenção dele, estava escrito: ao Deus desconhecido, que estava lá para caso os gregos tivessem esquecido de algum Deus e não estivessem adorando a ele, eu me curvo ao Deus desconhecido para que ele me abençoe também. Isso nos ensina uma importante lição. Nós precisamos saber nos contextualizar, nos aproximar de com quem a gente está falando. Nós precisamos adequar não a mensagem, mas adequar as palavras. E isso precisa ter um limite, porque se eu precisar alterar a mensagem para que eu possa ser ouvido em algum lugar, é melhor que não seja ouvido. Atenas é um caso interessante, onde nós temos a descrição desse belo sermão, muito bonito de ser estudado, de ser entendido, como que ele fala, como que é a técnica, como que... tudo perfeito. Pouca gente se converteu. Nós não temos registros de uma igreja sendo aberta em Atenas, ou seja, eles foram rejeitados. Paulo e Silas rejeitados entre os atenienses. Logo após, em Corinto, é aberta uma igreja. Ele fala das maravilhas de Deus. Eles têm
bastante tempo para construir, para fazer com que aquela igreja cresça. E na carta aos Coríntios, Paulo fala: com vocês eu agi diferente, né? Com vocês eu não vim com palavras de sabedoria, eu vim ter com vocês Cristo e este ressuscitado, porque é isso que importa, não a minha eloquência, mas Cristo é o que importa. Tendo essa passagem por Corinto, eles voltaram para Jerusalém, relataram as coisas que haviam acontecido com eles e retornaram à sua igreja, a igreja que os enviou, a Antioquia. Ainda temos a terceira viagem missionária, mas devido ao tempo nós não conseguiremos fazer esse estudo hoje. Posso trazer novamente em algum outro momento, mas levem para a vida de vocês um exemplo, um homem exemplar na sua vida, na sua perseverança, conforme está registrado. Paulo, ele cita em algumas vezes que no seu corpo, ele falava: no meu corpo trago as marcas de Cristo. No meu corpo trago as marcas de Cristo. E hoje nós vivemos numa sociedade um pouco mais civilizada no quesito violência. Não vai ser a qualquer momento que você vai ver alguém sendo apedrejado na rua. Hoje nós temos outros problemas, né? Mas por causa do Evangelho, que Deus chamou cada um de nós para sermos testemunhas. Testemunhas no grego é a mesma palavra para mártir. Mártir é aquela pessoa que morre por uma causa, que morre e que é sacrificado por uma causa. E Deus, a Bíblia nos chama para sermos testemunhas. E apenas pela concessão da graça de Deus que nós podemos ter essa coragem. Porque os apóstolos eram açoitados, eram espancados, eram apedrejados, e eles saíam da cadeia sorrindo, gritando: fomos merecedores de sofrer as dores de Cristo. Paulo foi açoitado, chicoteado, preso, humilhado, e estava cantando junto com o seu irmão Silas louvores ao Senhor. Hoje nós não temos esse tipo de violência tão clara ao nosso redor. Olha o que esses homens passaram. Será que a nossa vergonha em abrir a boca para falar de Cristo é justificada? Eu não quero incomodar, não quero... A pessoa vai zombar de você. A pessoa vai rir da sua cara. Você acredita num Deus que morreu? Você quer que eu acredite nele também? Você acredita num Deus que é invisível? Você acredita em alguém que não dá para ver? Você acredita em milagres e diversas outras manifestações da glória de Deus e da graça de Deus? Isso não é para mim. E você pode ser zombado por causa disso. Você pode ser agredido por causa disso. Você pode ser xingado por causa disso. Mas por causa dessa perseverança, a mesma perseverança. E não pense que é diferente o Espírito que concedia coragem a Paulo, a Barnabé, a Silas, a Pedro, a Mateus, a todos os apóstolos, a todos os discípulos, a todos os convertidos, a todos os mártires. Quem dá condição
e coragem para que você mantenha a sua fé em Cristo Jesus. É o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus, entronizado para todo sempre. Amém? Convido o grupo de louvor que possamos cantar mais uma música. Surpresa para muitos hoje em dia, reviver histórias que o tempo levou.
veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer aqui no gasofilácio ao lado. Vamos cantar Descerá sobre ti o Espírito Santo, e que o Senhor possa invadir as nossas mentes e conduzir a nossa semana da forma que lhe convier, porque nós sabemos que se Cristo estiver no leme, né, no timão do nosso barco, nós estaremos em direção segura. Se Deus estiver no volante do carro da nossa vida, se Deus estiver no comando da nossa vida, do nosso caminho, nós estaremos na melhor direção possível. Amém? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Amém. Os irmãos podem se colocar de pé. Bom e eterno Deus, agradecemos, Senhor, pela vida deste homem que sacrificou tanta coisa, Senhor, para que a Tua mensagem, a Tua palavra, a Tua voz pudesse ser escrita, Senhor, nessas letras que hoje chegam até nós, ó Deus, e hoje nós temos vários meios de graça, com a impressão, primeiro aqueles que escreviam à mão, Senhor, a Tua palavra, depois aqueles que mantiveram a Tua palavra, Senhor, e preservaram durante todos esses séculos, esses milênios, ó Deus, todos os esforços, Senhor, da Tua igreja amada em manter a Tua mensagem, Senhor, fiel e pura. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos acesso à Tua palavra e à Tua mensagem, ó Deus. Nós não precisamos mais ser convencidos por ações miraculosas, por ações que saem tão distante do comum do nosso dia a dia, Senhor, para que nós possamos crer. Isso não traz salvação, Senhor, não são os milagres que salvam, não são os milagres que convencem da Tua palavra, Deus. Apenas a Tua Escritura
pode nos mover intimamente, Senhor, movidos pelo Teu Santo Espírito que se derrama na vida de cada um de nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e por isso nós podemos crer, e nós olhamos para Ti, Senhor, e nós podemos escolher e ter salvação, Senhor, mediante o Teu sacrifício, ó Pai. Obrigado por isso. Leve-nos todos em segurança para os nossos lares, ó Deus. Conduza os nossos caminhos e nos proteja durante essa semana, ó Deus. É por isso que eu oro e peço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão.